passar para vocês. Eu trouxe umas fotos de reunião do MNU e tal, mas eu queria que vocês vissem as primeiras fotos. É só desse senhor. É só desse senhor as primeiras fotos. Essa daqui é de... Não, vou começar pela mais velha. Essa daqui é dele na ala do Cala a Boca no Vai Vai. Tá? Eu vou passar para vocês verem. Essa daqui é de 82 na Palestina com Yasser Arafat. Essa é de 82, Milton foi para uma delegação pelo MNU para a Palestina e teve com Yasser Arafat e tal. Tem um videozinho que eu não sei onde está, o Yasser Arafat falando do papel de Israel na manutenção do apartheid na África do Sul, falando para o Milton, diretamente, conversando assim, tinha uma roda, e ele falando para o Milton, tem um videozinho. E essa aqui é uma reunião do Milton com o pessoal do... Ó, tem o Eduardo Suplicy novinho aqui. Qual que é ele? Depois eu vou passar. Gente, tá do lado, Desde então com a mesma postura. E o do Rio Grande do Sul, eu nunca... É o Olívio. Olívio Dutra. É o Olívio. Dá uma olhada. Não é o Olívio? Agora, tenho dúvida se é o Olívio ou aquele cara que tinha do... Ó, a Nádia falou que o bigodão é infalível. Eu acho que é o Olívio Dutra, assim. Mas, nossa, veio uma foto que não tem nada a ver, veio uma foto de uma peixada que eu fiz. Gostoso. E aqui vemos uma deliciosa peixada da Regina. A negona é boa de régua, viu? Deixa eu passar pra todas, morrerem de vontade. Não, mas é que eu fiz no Michael Mitchell e eu tava procurando fotos. A gente fica aguardando o convite, Regina, agora, da sua fechada. Que delícia! Não é? Momento, né? Então, eu trouxe fotos da entrega de título de cidadão paulistano da Alessi Brandão e do Paulinho da Viola. Essa tô eu. Uma amiga falou, parece uma baleia. Eu falei, não, eu pareço uma sereia. A baleia pode parecer você. Não uma é foto amiga. de mulheres negras, de reunião de mulheres negras no Instituto Cajamar. O que acontece é o seguinte, é que nossa vida partidária, na verdade, dos negros, não são fáceis, né? E só chega na direção dos partidos de esquerda os negros que não pensam em trabalhar de igual com os dirigentes brancos. É verdade, só sobrevive na direção dos partidos, pelo menos até algum tempo atrás era isso. Agora nós temos alguns exemplos interessantes. Agora, não, eu acho que a gente está começando a mudar e muito se deve a essa batalha cotidiana. E auto-organizada, porque não é fácil, mas muito se deve a essa batalha. A gente está mudando a história, né? A gente está mudando a história a ponto do TSE dizer que tem que ter verba para preto na eleição. Eles não vão obedecer agora, mas na próxima a gente vai, entendeu? E é muito isso, né? E quantas décadas foram necessárias, né? Você imagina. Imagina, Milton é fundador do PT, gente. Imagina isso. Você entendeu? E fundador da Secretaria de Combate ao Racismo depois. O que vocês queriam mostrar mais? Assim, Então, a gente olha, já começa alguma coisa daí, né? Esse aqui é um caderninho que o grupo de mulheres negras do MNU da Bahia, na verdade, começou a mudança das relações no movimento feminista, no movimento de mulheres, né? Não sei se vocês sabem, na década de 80 aconteceu aqui em São Paulo o primeiro encontro de mulheres negras, feministas, e foi o MNU que impulsionou. E aí esse curso... Ai, tem anotação aqui, veja essa foto, meu Deus. É legal. Como é que você ia saber que ia ser
uma peça de história. Era só seu e você cópia. sabe, se você quer saber, isso aqui é cópia, porque a gente não acha onde está isso aqui. Isso aqui é um caderninho, você não conhece, né? Não. Sim. Então, as mulheres da Bahia fizeram com várias mulheres negras, sobre várias mulheres negras. Ó. Chiquinha Gonzaga, Clementina de Jesus, Lélia Gonzalez, Dona Joana, a avó Joana de todas, a Dinalva, que é a Dina da guerrilha, a Helenira, que é da guerrilha, a Alta de Souza, a Creuza, que está viva, que é uma doméstica da Bahia, que começou também... Ela não começa a movimentação sindical, mas a organização dos sindicatos de domésticas, a Mãe Menininha, a Anastácia. Então, elas fizeram esse caderninho que a gente muito tempo trabalhou ele no Brasil todo, dentro do MNU. Aqui tem um livro que foi feito com dos 10 anos de história do MNU. Né? Esse você conhece, né? Aí isso aqui era uma revistinha do MNU na década de 80. Tá? E isso foi nosso aniversário de 44 anos, essa mocinha aqui, que fez com o povo. É uma arte de um amigo, né? Do Vinícius, que é um ilustrador do Alma Preta, tentando trazer as novas gerações da imprensa negra para colaborarem com o MNU. Esse aqui, apesar de não ser do MNU, isso é sobre Hamilton Cardoso, que é um dos fundadores, né? Que é o cara do Versus e tal. E foi feito pelo Flávio Carrança, que foi do MNU e que é um dos fundadores da primeira comissão de negros do PT. Então, por isso que trouxe um pouco para vocês darem uma olhada. Milton disse assim, ó. A gente vai levar só para elas verem. Né? Eu já estou aqui querendo digitalizar tudo. Meu livrinho, né, Milton? Ninguém pega. Não, ele falou assim, a gente vai separar umas coisas só para elas verem, né? Aí tem aqui um programa de ação do dia 4/11 de 78, que é isso aqui, uma folha de... É as diretrizes do movimento negro. Quantas coisas você vê que se tornaram leis? Nessa assembleia aí, nessa assembleia tinha um cara, que era a polícia, né, com certeza, em cima de um gravador, gravando a nossa assembleia. Aí nós olhamos, a gente podia pegar, dar um pau nele e coisar mas aí a polícia invadia e acabava com a nossa Assembleia Nacional, entendeu? E essa Então nós Assembleia... deixamos rolar, mas os caras já, naquela coisa, estavam gravando a nossa fala. E essa Assembleia aqui, gente, do dia 4/11 de 78, foi a Assembleia que definiu transformar o 20 de novembro, que já era comemorado desde 71, uma plenária nacional, no Rio Grande do Sul. Isso foi uma plenária nacional que decidiu transformar, em Salvador, que decidiu transformar o dia 20 de novembro em Dia Nacional da Consciência Negra. E aí a gente solta um manifesto chamando o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 4/11 de 78. Foi nessa plenária, né, que saiu o programa de ação e o manifesto pelo 20 de novembro. Posso fazer um parênteses? E aí, tipo, de orgulho, né, que eu tenho? Quando eu resolvi me filiar ao MNU, já era uma jovem universitária me formando na graduação, tava saindo da Uni na época do golpe do Temer, né, que expandiu nossa cabeça para uma questão mais geral. E várias militantes e militantes da minha organização dentro do PSOL eram pessoas que tinham rompido com o MNU no início dos governos do PT, por conta da trajetória de ruptura com o PT, tinham saído também das entidades. Mas aí resolveram retornar, né? E aí eu retorno com eles, como a Luciana Araújo, que era afiliada muito nova, desde o Rio de Janeiro, e tinha rompido quando foi fundar o PSTU e depois se arrependeu e voltou, como muitos fizeram. Fizeram sua experiência, alguns ficaram, né? Outros deixaram de militar no PT, como Milton, Regina. Alguns saíram, tentaram outras coisas. Depois, e aí quando volto com eles. Mas a principal motivação minha, e que é um problema da minha geração, que eu sempre falo pra eles, que é
A minha geração às vezes fala, nossa, né, vivemos as cotas, a experiência, quero fundar um coletivo negro, quero fazer parte de um movimento negro. E a minha principal experimentação pessoal de convencimento político de uma organização como é o MNU era olhar para o programa de luta, para o programa de ação e falar, gente, nenhuma outra organização do movimento negro superou isso aqui. Por que a gente vai fundar outra coisa? Por que a gente não pode simplesmente se somar com quem já está lutando muito? A gente precisa ser quem está à frente, necessariamente? A gente precisa ser quem fundou? Ou o que custa a minha geração continuar um processo e caminhar com outras gerações? Talvez o problema fosse a fragmentação, né? E aí, quando você olha o plano, se você pegar esse plano de lutas de ação que a Regina apresenta, são coisas que ainda continuam sendo as nossas principais bandeiras. Ou quando ela falou do encontro de mulheres negras, né, que fez 30 anos, que foi feito, protagonizado por mulheres do MNU, mas que tinha o São Paulo tinha uma coordenação de mulheres negras que só foi refeita algo parecido agora com a Marcha das Mulheres Negras de 2015. E se você olha a revistinha também das mulheres negras dessa época e você vê as pautas, também são as mesmas. Então, acho que então a minha principal questão de me organizar no MNU, sendo agora, né, uma jovem do século XXI e uma organização que tem 44 anos, era entender que faltava se somar às gerações anteriores. Sim, isso é um processo, né? Você não para aqui e recomeça uma coisa que já tá a minha plantada, geração né? quer sempre reinventar a roda, sabe? Aí vive os mesmos erros, os mesmos problemas e não sabe olhar, escutar, ir junto. E se você olhar, tem um acúmulo ali que a gente precisa seguir. E qual que é o problema, né? Então, esse é um programa de ação de 1990, né? A continuidade desse, o aprofundamento e tal. Isso aqui, gente, quando a gente começou a discutir como avançar, né? Então, isso aqui é uma proposta de transição do MNU de entidade para organização política. Foi o início dessa discussão em 96 e tal. Caderno de teses desse congresso que aconteceu esse ano. Aqui, na verdade, não é do MNU, mas é por conta dos 40 anos do MNU, a gente deu Adoro essa foto. A gente deu uma entrevista para uma menina que na época, hoje ela não está mais da CUT, e ela fez uma matéria maravilhosa, hiper bem feita. Que número é essa, CUT? 237, né? Ficou muito boa a matéria. E esse, na verdade, é uma reedição de colocação histórica do Afro-Latino-América, o Versus e tal. E a gente trouxe só para vocês darem uma olhada, que tem a coisa do lançamento do MNU. E isso aqui não é foto, viu, gente? Isso aqui não é a foto, isso aqui é um desenho que um menino, Marcos, né, pai, que fez. Um menino que era do MNU um tempo atrás fez da foto da manifestação. Essa é a foto do Milton. Essa aqui é a foto da Neuza Maria Pereira, que fez a fala pelas mulheres e tal, no ato. É isso. Eu separei as fotos são assim, tem um negócio muito legal, tem um show do Racionais. No aniversário do MNU. Tem foto. Ai, gente, eu tentei de 44 anos, mas eles não respondem mais. Tem um filho do Brau, que hoje é um homem, menininho, tá aqui. É um show na Praça da República que nós, muito loucamente, eu e Mauro, na verdade, corremos a beça. Tem Leci, Esse ano a gente tentou retomar um pouco. Agora, só que eu fiquei em dúvida se esse ou esse que é o filho do Brown. Eu fiquei em dúvida se é Deve esse ser esse menino aqui de cachinho. ou esse aqui. Ou eu os não dois. lembro. Não, é um menino. Ele tem um menino, KLJ. Esse aqui parece o KLJ.
esse menininho? Esse aqui é o KLJ. Esse menino não parece Né? KLJ? Eu Ó. não conheço. Ó, o Ice Blue. Eles novinhos, aí a gente fez na sexta-feira, Não sei se vocês já souberam. Olha quanta gente bonita. Não sei se vocês conheceram uma Olha você, Regina. balada que tinha. Eu novinha de mini saia. Deixa eu olhar. E esse boné aqui, esse filá, foi que me fez levar um trancão lá no Paraná. Lembra que Deixa eu ver essa fascista. foto. Primeira a agressão que eu tive, eu muito bestamente eu ganhei um filá bordado MNU. No Paraná, um feriado, a gente foi fazer uma formação de raça e território no Paraná. Um estado racista pra caramba. E não sei se vocês conhecem, a rodoviária de Curitiba, ela tem, assim, na frente de onde os ônibus estacionam, ela tem um corredor imenso, mas estreito. Era Páscoa. Tava assim a rodoviária. E eu vi um homem vindo lá do fundo, muito alto, muito branco, me olhando com um olhar de ódio. E eu sou muito boa fisionomista, e olhava para o homem e falava, mas eu não conheço esse homem. E ele vinha vindo, e eu indo, um de encontro ao outro. Mas tinha um monte de gente atrás, um monte de gente na frente. E fui andando, achei que não era. Eu falei, não é comigo, eu tô viajando, né? Quando passou por mim, ele me deu um esbarrão proposital, porque a gente não tava tão coisa. Eu não caí no chão porque eu tinha muita gente atrás, mas um senhor, o senhor que me segurou, que queria ir atrás dele, falou, ele queria te bater, ele te agrediu. Aí mas só que ele passou e foi aquela coisa feia. Aí eu voltei para onde o Milton estava, o Ivo do Paraná e tal. Contei, eles queriam ir atrás, falei, gente, mas eu não me liguei. O MNU do Paraná, ele foi fundado em cima de um assassinato de um jovem ligado ao audiovisual, um jovem negro gay. E ele levou um tiro, a perícia diz o seguinte, que o que matou ele foi um tiro na nuca, que foi dado, a balística diz que o tiro foi dado a 10 metros de distância. Um tiro na nuca. Era cara treinado, né, gente? Você imagina eu tentando atirar aqui na Nádia, que não está a 10 metros, para acertar na nuca, ela de costas, né? É um cara com treinamento, foi skinhead, óbvio, né? Aí que eu, um tempo depois, é que eu fui entender a agressão. Eu estava com um boné bordado MNU. Eu tava com um filá na cabeça. Esse filá que eu tô no show, na foto com a Alessi Brandão. Gente, vocês não viram que a Alessi Brandão tá ali no meio? Eu vi você e vi a Alessi. Meu olho foi na Regina, você olhou em mim. A Alessi tá no meio, novinha. Então, Nosso cérebro, foi né, nesse ele ano, nesse aniversário, que nós damos o título de cidadão paulistano para a Alessi. Foi nesse aniversário. Que legal. Nesse aniversário do MNU, a gente deu o título de cidadão paulistana para a Alessi. Eu tenho fotos aqui. Mas como é a chegada de vocês no MNU? Porque ninguém nasce, não é bom. A não ser os Ele filhos de nasceu, vocês. no, Você nasceu ele no MNU? nasceu porque ele é um dos fundadores. Então nos conte aí. Como é essa chegada? Conta você, depois a gente conta por Depois geração. a gente, depois eu conto a você como é que Bom. nasce o MNU. Começa O- do SECAM. Começa da Não vou militância começar do a chegar, SECAM. vou começar a andar numa casa parecida com essa, que é lá no Florestan Fernandes. Parecido com isso, a gente fazia reunião A casa do Florestan. Florestan, que era no... Como é que chama aquele bairro lá? É entre Antes Indianápolis de e chegar a no Lago Avenida Santo Santa Amaro, Amaro. um pouco antes do Lago Eu Santo sei Amaro. quem que é. Na região que era de, Não, naquela é época mais- era de é classe depois. média, né? Da Vou já época, agora dizer. é da Eu burguesia trabalhei que tá lá, gente. Então a gente ia lá fazer reunião com ele e tal, que tá cara avançado. Por exemplo, aquele livro dele, Integração do Negro à Sociedade de Classe, ainda é um ponto de vista do branco sobre o negro, entendeu?
Então foi com a discussão com o movimento negro que mudou a cabeça dele, depois ele fez aquele monte de obras. Falar com quem? Você, profundas. Rafael, Eu, Rafael, o que morreu lá, Vanderlei José Maria? Vanderlei, Zé Maria e tal. Acho que talvez até o Hamilton deve ter ido. O Hamilton Cardoso. Eles iam, mais o Milton e o Rafael, iam discutir a miúde com o Florestan. Nós aprendemos muito com ele e ele aprendeu com a gente também, que tanto que mudou e tal. Mas então essas discussões que eram importantes. E tinha a questão do Centro Cultura e Arte Negra, que era uma entidade, né, de movimento negro. Nós tínhamos o Grupo Decisão, eu e o Rafael, fomos da Liga Operária de 74 a 76, uma organização trotskista e tal, nós fazíamos discussões, deixamos discussões lá, coisas, e saímos fora porque a gente viu que eles não davam importância para o negro, nós vamos fora e tal, e tocamos nosso trabalho. E começamos a fazer trabalho já no SECAM, que era uma entidade cultural, que a influência da Teresa Santos e tal, e tinha um pessoal que fazia todo um trabalho e a gente agitava lá. Então, lá no Centro Cultura e Arte Negra, aí houve o caso da prisão, tortura e morte do Robson Silveira da Luz, trabalhador, pai de família, era primo do Rafael Pinto, né? Ele foi preso, torturado, vindo a falecer no 44º Distrito Policial de Guaianazes, do delegado Abdala. Não sei o que é Abdala, isso Abdala, esqueci, só lembrando. E as coisas vai. Então isso revoltou, né, a juventude negra. E aí a garotada do como é que chama? Clube de Regatas Tietê? Teve o caso de 4 garotos do time infantil de voleibol do Clube de Regatas Tietê que foram proibidos de entrar na piscina, né, pelo fato de serem negros, né? E isso revoltou o técnico e levou para a garotada lá do núcleo Afro-socialista? negro socialista. E eles levaram a discussão para a gente lá no SECAM, e discutimos e resolvemos criar um movimento unificado contra a administração racial no dia 18 de junho. E foi lançado publicamente no dia 7 de julho de 78, nas escadarias do Teatro Municipal. Eu coordenei a coisa que tinha que ser centralizado, porque a gente previa que ia ter muita provocação da polícia. Os polícias passavam nos carros e falavam, aí só tem prostituta e ladrão, não sei o quê. Mas a negada segurou, não foi para cima, não virou os carros, não fez nada, porque tinha que garantir a manifestação. E estourou no mundo todo, né? Tinha uma judia, Mirna Grisit, que articulou a imprensa nacional e internacional. Então saiu em todos quanto é jornais na grande imprensa no Brasil e no mundo. Teve gente que depois, voltando dos Estados Unidos, da Europa, entendeu? Eles iam falar, nossa, achamos demais ver vocês na foto, fazendo a manifestação. Então foi um negócio muito louco, né? Eu gosto de citar o caso da Mirna Grisit porque a gente entendeu o poder que os judeus têm na nível da imprensa internacional. E não só, né? Por exemplo, uma vez no mundo árabe lá, os caras falam, porque os Estados Unidos mandam em Israel. Mas não, é o contrário, Israel manda nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? Os judeus têm um poder sobre o capitalismo da humanidade incrível e tal. Eles se fazem só de besta, mas eles que mandam o negócio, né? Mas os caras, que os Estados Unidos mandam em Israel, entendeu? Então a gente tem que perceber essa coisa, porque na ação política de fundamental importância. A esquerda, infelizmente, cagou muito porque não percebeu essas coisas, né? Deixaram, por exemplo, a questão da imprensa, deixaram na mão da burguesia. Entendeu? Quando poderia ter construído coisas. Tinha aquele maluco do Milton Salles, que é o cara que meio que lançou Racionais MCs,
Pô, se tivessem desenvolvido as ideias que o cara tinha, hoje a gente não teria a Globo, teria um negócio avançado, entendeu? Mas não, deixaram na mão da burguesia, na mão da direita, e aí nós estamos reféns e tal. Mas voltando na coisa do MNU, então, por exemplo, eu coordenei aquela manifestação, que foi de fundamental importância, que começou a dar rumo para a luta toda, né? A nível nacional, na questão do racial. Infelizmente a esquerda não, por ter o racismo introjetado, não percebeu a importância que era trabalhar a questão, porque senão hoje nós seríamos um país avançado politicamente, mas o tempo não dá para falar um monte de merda que eles fizeram, mas deixa eu fazer um parênteses aí, é desse tempo. Eu acho que é importante que a gente diga que quando eles foram organizar, eles fundaram o MNU em 18 de junho, quando eles foram organizar o ato público, além da gama, da diversidade de negros que juntaram, da direita até, né, eles se preocuparam, por exemplo, em destacar blocos para fazer o 7 de julho acontecer. Então teve gente, eles pegaram professor Eduardo de Oliveira e uns velhos mais que estavam mais no institucional e mandaram conversar com o Erasmo Dias, secretário de Segurança, e ele autorizou, não pensou, ele autorizou o ato. O Milton e o Hamilton Cardoso foram conversar com Boris Casoy, que era o editor da Folha de São Paulo. Então, eles se preocuparam em cobrir as coisas de uma forma que o ato acontecesse e tivesse ressonância, né? Eu acho que isso é importante a gente colocar aí. Isso em plena ditadura militar, não é? Que era proibido tudo, mas nós articulamos e fizemos. Foi uma manifestação maravilhosa, foi muito legal. Uma experiência incrível e deu norte para a luta contra o racismo no Brasil. Ele falou da Mirna, né? E acho que é importante, a articulação da Mirna com o mundo, né, garantiu naquele momento, porque naquele momento alguns países europeus garantiam que os atos da ditadura ressoassem a nível internacional, e isso é que começa a minar, né, do fim da primeira metade da década de 70, o envolvimento internacional é muito importante para a derrocada da ditadura, né? Então, foi importante a participação da Mirna por isso, porque ela consegue que o ato ressoe. Quando o ato acontece, um monte de gente fora do Brasil já sabe que vai acontecer, entendeu? O 7 de julho. Tanto que a maioria das pessoas acha que o MNU foi fundado no 7 de julho, né? Por causa da importância. Posso fazer uma perguntinha? Que ele falou, né, o professor falou do Florestan Fernandes, você está falando da Mirna. Mostra uma articulação enorme de vocês, política até, né? E com a academia, com a imprensa, enfim. Quem que pensava essas articulações e outros nomes que vocês lembram que foram importantes para que o movimento tivesse essa projeção? Assim? Aquilo que eu falei, né? Que a experiência que a gente teve na Liga, a questão do Centro Cultura e Arte Negra, né? Depois também começamos a ter ações junto ao movimento sindical, né? Por exemplo, na Metroviário, o Lula foi participar de atividades lá na categoria, entendeu? Tinha um advogado dele, não lembro mais o nome. Roberto, não sei das quantas. Era um cara muito coisa que articulava, né? Então isso expandiu, foi ganhando força, ganhando espaço. Por exemplo, o Lula, quando todo lugar que ele chega, ele me vê, me abraça, que ele lembra que aí a gente deu uns toques para ele. Acho que tem uma coisa que o Milton não fala, mas que eu acho que é muito importante, não só para a formação do Milton, eu não sou fundadora do MNU, tá? Essas memórias é da convivência com o Milton e tal.
que acho que é muito importante para a formação do Milton, mas foi muito importante para a articulação deles, Milton, Rafael, Hamilton Cardoso, com outras partes do mundo, com a academia, reverberar na Lélia e tal, que foi a convivência com o professor Eduardo de Oliveira e Oliveira, que não é o Eduardo de Oliveira, né? Primeiro gay assumido. Né? Que foi um intelectual que fez o primeiro encontro de negros da USP, o primeiro encontro de negros, na verdade, acadêmicos, que veio gente de outro lugar. Ele e a Beatriz Nascimento organizaram esse primeiro encontro de negros que acontece na USP. Isso, que acontece na USP. Foi o professor Eduardo de Oliveira e Oliveira, e eu acho, de tudo que eu converso com o Milton e tal, que o professor Eduardo de Oliveira e Oliveira, ele apresentava, porque o Milton ia para casa dele, o Milton, Hamilton, o Rafael e tal, iam para casa dele e faziam encontros com intelectuais, às vezes do mundo todo, com africanos e tal. Então, eu acho que tem uma importância na formação do Milton, na formação do Rafa, na formação do Hamilton, que eu não tive convivência, eu conheci o Hamilton, mas não tive convivência. A presença do Eduardo de Oliveira, da Teresa Santos, foram alguma coisa Oliveira muito... e Oliveira. Eduardo... Tem muitos, né? Não, é que tem Eduardo de Oliveira e todo mundo pensa, quando eu falo Eduardo de Oliveira e Oliveira, todo mundo pensa que é o professor Eduardo de Oliveira do hino, né? Do hino da negritude. Não é. É o professor Eduardo Oliveira e Oliveira, que morreu em 82, tá? Na verdade, desistiu de viver por conta das barreiras que encontrou na USP, no mundo acadêmico, por conta da condição de negro e de homossexual e de, né, tudo isso. Então, eu acho ele muito importante na vida do Milton, muito importante na formação desses caras que são um embrião do movimento negro unificado. Entendeu? Quando o Milton fala liga, é a Liga Operária, porque os fundadores do MNU, o MNU, ele... Aí eu tô falando de uma perspectiva de uma mais nova que leu as coisas e ouve eles. O MNU, ele nasce... Bom, teve a Frente Negra Brasileira antes, né? O MNU, embora tenha colocado ao legado do Brasil que o movimento negro é de esquerda, esse é um legado que o MNU dá ao Brasil, por exemplo, que não existe na África do Sul ou nos Estados Unidos a associação direta de que o movimento negro é algo de esquerda, né? No Brasil tem a ver com um processo de construção e disputa dos principais quadros do MNU, porque o Milton é um negro trotskista. E o debate de raça e classe no Brasil vem da ascensão do combate à ditadura pela esquerda, pela Liga Operária, Convergência. E os negros que fundam e rompem com esses instrumentos da esquerda são negros de uma tradição de esquerda, de revolução permanente. Então, tudo isso está dentro desse... Claro que o MNU nasce como uma frente muito mais ampla, né, Milton? Com pessoas de direita também. Mas quando ele se depura, ele vira uma organização de esquerda que tem um programa, uma ação de luta muito radical, né? Muito popular. A Liga Operária é o embrião do que depois se torna a Convergência Socialista e depois o PSTU. E mas o PT também, né? Mas a Liga Operária... Não, mas a Liga é embrião mesmo que a gente não pode fazer essa relação direta com o PT, mas com a Convergência, sim. São os caras da Liga que fundam a Convergência. E o PT era um guarda-chuva, né? Mas que também é o PSOL, porque essas pessoas também fundam o PSOL. Que também foi o PT. Que também foi o PT. Porque, na verdade... Isso, aí sim. Porque o PSTU, ele é centralismo, ele tem um comitê central, então ele não tem tendência. Mas o PT e o PSOL têm tendência. Então, essas pessoas que se encontraram lá atrás nisso, têm tendências hoje no PSOL, teve tendências no PT, como o Milton foi, né? Filiado ao PT. quase 20 anos depois, né? Porque eu tenho 26 para 27 anos de MNU. Então, eu, na verdade, participo do aniversário de 18 anos, na verdade,
das comemorações de 18 anos em novembro, mas não que eu me aproximo do MNU e eu vou organizar com o Mauro o aniversário de 19 anos. Mas eu me aproximo, na verdade, eu começo a namorar com o Milton a partir de uma atividade dos 18 anos. Porque teve um cupido que resolveu levar a gente tudo depois desse encontro, foi na sede do PT, eu sei o lugar e tudo. Gente, vamos jantar. Aí uma pessoa, não, vamos para tal lugar, que estava de olho de Moscou no Milton, que já faleceu. Aí o Mauro, que estava tentando juntar nós dois, vira e diz, não, a gente não vai, a gente vai comer ali rapidinho e vai embora. Porque ele não queria que ela fosse. E aí nós fomos comer. Aí depois da gente jantar, a gente jantou no Bar das Putas, ali que agora é o Sujinho. Que eu não chamo de Sujinho. Eu também chamo de Bar das Putas, eu também comecei a falar. Juro! Aí esse daqui, esse aqui sem carro, sem nada, vira e diz assim, eu vou te levar em casa. E aí me deu uns catos e ficou tudo certo. E ficou tudo Isso certo. em que ano? 2000? Não, 98. imagine, 96. 96. Nós vamos fazer em novembro 26 anos de estar juntos. Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar na história, por exemplo, o professor Eduardo de Oliveira, agora que eu sei que teve um estudo, uma tese sobre ele, mas não se fala no professor Eduardo de Oliveira. Não se fala. Né? E ainda faleceu. E ele é muito importante para a história do Milton, do Rafael, do Anilton Cardoso, Vanderlei José Maria, né? Que também é falecido e tal. A gente tem que resgatar. Eu sempre digo que a gente deixa de citar algumas pessoas que foram cruciais em algum momento. Por exemplo, a Teresa Santos, eu acho que é assim, é outra pessoa responsável. Por exemplo, ela é fundadora do SECAM, com o Darcy de Matos, e era parceirona do professor Eduardo de Oliveira e Oliveira, né? Fizeram peça junto. E agora falamos nós. Uma peça de teatro que é dizendo que agora os negros vão falar por si mesmos. É isso, a peça de teatro, e agora falamos nós. E a gente não fala nela, né?